Foi de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tive o prazer de participar em Israel, no mês passado, da abertura do ciclo de fórum da Conferência Internacional Jerusalém 2010. O evento foi promovido pela AMI Israel, organização não governamental, com atuação internacional em prol da paz entre os povos e as nações. Hope, que significa esperança, é o grande desafio desse trabalho, que reúne parlamentares, autoridades do continente americano e da Europa, no sentido de buscar a paz para o Oriente Médio. Uma região onde os conflitos remontam os primórdios da humanidade. Não quero me ater aqui às questões históricas, religiosas ou territorial, mas à situação do momento. Quero trazer à reflexão, senhor presidente, a existência de um grande obstáculo para o processo de paz na região, a tentativa de formação de opinião pública contra Israel, com a divulgação tendenciosa de fatos, promovendo a visão míope, totalmente deturpada do que realmente acontece. É impossível buscar a paz quando são atribuídos às duas partes envolvidas papéis distintos, de violação e de vítima. É nesse contexto, há, infelizmente, uma clara disposição de tentar colocar os israelenses numa posição de supremacia para promover o mal, quando, na verdade, Israel está subjugada à Palestina. Basta que se tome, por exemplo, um triste exemplo, por sinal, a situação de um soldado israelense que se encontra há 4 anos em poder dos militantes palestinos. Gilad Shalit foi sequestrado no dia 25 de julho de 2006 por milicianos palestinos em uma emboscada. Os raptores entraram em território israelense por um túnel clandestino próximo a um posto de fiscalização onde o fato aconteceu. Essa ação viola as leis internacionais, pois aconteceu sem nenhuma declaração formal de guerra. Mesmo sendo um soldado, Gilad Shalit não pode ser considerado prisioneiro de guerra, e sim refém, já que por ser ilegal a captura dele é considerada sequestro. E o sequestro vem sendo usado como arma de negociação pelos terroristas que o mantêm em cativeiro. Trata-se de uma atitude arbitrária que não pode ser permitida por nenhum país. Endossar ações desta natureza é legitimar um crime internacional que passaria a ser visto como uma opção viável por qualquer grupo, colocando em risco a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. O sequestro, senhor presidente, já foi usado em diversos momentos dessa história por milícias e guerrilhas contra estratégia para a satisfação de exigências políticas de grupos paragovernamentais. Trata-se de uma prática que fere a dignidade humana e viola os tratados e convenções de direitos humanos, tendo sido considerada em várias instâncias como o Tribunal Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional. Movimentos pela libertação de Gilad Shalit se intensificam. Uma marcha de 12 dias em direção a Jerusalém teve início no dia 27 de junho, visando pressionar o primeiro-ministro a libertar o soldado e, por fim, ao drama dos pais que querem apenas levar o filho de volta para casa. No Rio de Janeiro, no próximo domingo, senhor presidente, dia 18, às 15 horas, lá em Ipanema, haverá uma manifestação ali na zona sul do Rio de Janeiro, com o mesmo objetivo, e eu me farei presente também. São pessoas em todo o mundo lutando pelo mesmo objetivo. Quero aqui me posicionar em favor do cumprimento dos princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quero tornar claro o meu repúdio à violação deste documento e os abusos cometidos por aqueles que mantêm esse militar, Gilad Shalit, em cativeiro, sem poder se comunicar com a sua família e seus pais. Quero solicitar apoio da comunidade internacional no âmbito civil e político. Inclusive, senhor presidente, quero pedir ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro Celso Amorim para também se posicionarem nesse sentido,
que os direitos humanos desse militar sejam resguardados, assim como eles repudiaram a ação de Israel contra aquela embarcação que ia levar, segundo falam, mantimentos para Gaza. Então que o presidente da República e o ministro Celso Amorim também se posicione para que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seja respeitada. Ora, denunciar aqui a violação da qual a vítima é o soldado israelense, e deve ter todas as nações que ratificam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais que denunciar, é fundamental agir, senhor presidente, para que as instâncias criadas com o intuito de assegurar o cumprimento da declaração se posicionem de maneira clara e efetiva, tomando as medidas cabíveis para se fazer justiça. Senhor presidente, esse é o meu posicionamento e repúdio contra essa violação dos direitos humanos. Muito obrigado. Carvalho, e retornamos agora às comunicações